Atitudes basilares. Um tema apropriado para a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, seu discípulo, um pastor que trabalhava já com ele há muito tempo, compondo a sua equipe missionária, e ele escreve duas cartas. Temos na palavra de Deus as duas cartas apostólicas, e temos esta segunda, então, a Timóteo, duas cartas a Timóteo. Vamos continuar caminhando em 2 Timóteo, hoje no capítulo 1, do verso 7 ao verso 12. E esta carta é sobre atitudes que Timóteo devia ter diante dos desafios da fé cristã e que eu e você, todo cristão, precisa ter. Antes de lermos o texto da noite, quero frisar o verso que vamos ler novamente, mas o verso que temos destacado nesta carta, no capítulo 1, verso 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Não espírito de covardia, de coragem, mas de poder, com poder, amor e equilíbrio. Nós vamos então ler do verso 7 ao verso 12 nesta carta tão pessoal do apóstolo Paulo, mas vamos recordar o que está por detrás desta carta, o momento dela. Isso nos levará a apreciá-la de forma mais atenta e será mais significativa a nossa leitura. O autor é o apóstolo Paulo. Nós conhecemos a história do apóstolo Paulo através do livro de Atos das Escrituras Sagradas, este livro da história da igreja após a ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Então surge o apóstolo Paulo, Deus o chama, ele chega à conversão no ano 34 depois de Cristo. Então, depois da morte de Jesus Cristo, Paulo chega à conversão. Ele foi educado em Jerusalém, recebeu uma das melhores educações que podia ter, formação ali como judeu, e ele era anticristão, ferrenho, perseguiu os cristãos, mas Deus interviu na vida dele, e por volta de 34 ele se converte, Deus o converte, o quebra na conversão, para levantá-lo para ser um apóstolo dele, especialmente enviando aqueles que não eram judeus para que o evangelho se espalhasse pelo mundo. E no livro de Atos nós temos 3 viagens missionárias que o apóstolo Paulo faz para espalhar o evangelho. Sai da região de Israel e vai por outras regiões. A primeira viagem, por volta de 47 a 48 depois de Cristo, não é? Ele parte da chamada Antioquia, que ficava ali próximo ao território de Israel, e ele segue pela Ásia Menor, chamada Turquia hoje, e vai a diversas cidades, prega o evangelho. Ele passa em uma cidade em particular chamada Listra, e ali ele anuncia o evangelho, uma igreja então estabelecida. E o que nos é narrado na segunda viagem dele indica que entre os convertidos naquela primeira viagem, a primeira vez que ele passa em Listra, havia um jovem, talvez adolescente ainda, chamado Timóteo. E ele e a sua mãe também se convertem ao evangelho. Paulo retorna e ele parte para uma segunda viagem entre 49 e 52, depois de Cristo. Ele vai retornar a essas igrejas, na chamada Ásia Menor, Turquia hoje, mas ele vai também cruzar para a Grécia. Essa viagem, então, é uma volta mais longa. E ele passa por Listra novamente. E quando ele passa por Listra, Paulo, que era acompanhado de Silas, talvez mais alguém, leva Timóteo, o jovem Timóteo, com ele. Timóteo decide acompanhar Paulo e servir o ministério cristão desta forma. Então ele parte com Paulo. E desde aquela ocasião ali, então, por volta do ano 50, Timóteo acompanhou Paulo, foi treinado por ele, se tornou um pastor e foi enviado por Paulo, inclusive, para cuidar de igrejas que precisavam de alguma atenção. Então, assim aparece Timóteo na história das Escrituras, na fé cristã. Agora,
Timóteo se ajunta a Paulo, ainda jovem, por volta do ano 50. E o trabalho continua, Timóteo continua com Paulo, outros companheiros compunham a equipe de Paulo, inclusive o autor de Lucas, que era o autor de Atos e do Evangelho de Lucas, que era o médico Lucas. Agora, Paulo tem uma prisão no ano 60. Ele é preso em Jerusalém, mas é levado para responder o processo em Roma. E ele fica preso em Roma entre 60 e 62. Essa prisão dele é narrada no último capítulo do livro de Atos. E foi uma prisão domiciliar e Paulo sai livre daquela prisão. Por mais 2, 3 anos, Paulo faz o seu ministério, visitando locais, igrejas, pregando o evangelho. Mas ele é levado a uma segunda prisão ali por volta do ano 64, 65. Mas essa segunda prisão é uma prisão difícil e ele é condenado à morte. Ele não fica em prisão domiciliar, mas numa prisão, numa cadeia fétida, escura, muito difícil, e ele é condenado à morte. Naqueles anos, governava Roma o imperador Nero. Nero se suicida no ano 68, sabemos que foi debaixo de Nero que Paulo foi levado à morte, então foi por volta do ano 68 ali a execução da pena do apóstolo Paulo. Esta carta que ele escreve a Timóteo deve ter sido então, tudo indica, um pouco antes da sua morte, ou da sua execução da sua morte. Foi escrita esta carta por volta do ano 67. Então, se Timóteo se ajuntou à equipe de Paulo no ano 50, esta carta agora é escrita a Timóteo no ano de 67. Veja quantos anos Timóteo ficou com Paulo e certamente agora já uma pessoa mais amadurecida. Mas Paulo escreve esta carta já convicto, sabendo que seria levado à morte. A pena já tinha sido decretada. E ele lá naquela situação terrível, numa prisão, uma cela muito desagradável, sofrendo ali, ele escreve cartas, escreve esta aqui para Timóteo. Então, você ao ler essa carta e ouvir essa carta, leia e ouça com isto em sua mente, esse cenário. Imagine uma pessoa escrevendo a carta numa condição dessas. O que é que você escreveria se você estivesse no lugar dele? E Paulo escreve a Timóteo sobre posicionamentos, atitudes que ele precisa ter e continuar firme. Paulo sabe que ele está indo. E Timóteo deve continuar firme, ter atitudes que são basilares. Ouçamos o texto da palavra de Deus, receba a palavra que ela edifique a sua vida nesta noite. Diz assim, verso 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. O verso 8 diz, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele,
mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho. E o verso 12 diz: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Ouvimos a palavra do Senhor. Sócrates, você já ouviu falar dele, não é? Filósofo da antiguidade, falecido em 399, filósofo grego. Ele foi preso em Atenas, levado a julgamento e condenado à morte. E quando ele estava preso, aguardando a execução da sua pena, ele estava em condição bem à vontade. Os seus seguidores, os seus alunos foram lá e conversaram com ele, aliás, algumas vezes, e travaram diversos diálogos filosóficos, mas um deles propôs a Sócrates a fuga e não passar pela pena de morte, a execução da pena. Mas Sócrates faz a seguinte colocação: os princípios devem ser alterados pelas circunstâncias. Ele colocando diante da sua situação um princípio de vida que fala sobre aquelas questões que são de convicção. Os princípios devem ser alterados pelas circunstâncias. Aquelas coisas que são de princípio, verdades, devemos mudar conforme as coisas são, ou os princípios devem permanecer sempre. Um outro pensador e figura histórica, Thomas Jefferson, ele é chamado um dos pais da nação americana. Ele foi um dos que teve muita influência na declaração da independência dos Estados Unidos, falecido em 1826. Ele disse: em questões de princípios, permaneça como uma rocha. Em questões de preferências, nade com a corrente. Ainda mais um pensador, Hubertus Meldenius, alemão. Em 1627 escreveu um panfleto durante aí tempos da Reforma Protestante, quando então lá na Europa e algumas regiões da Europa estavam em efervescência nesta luta, nesse embate, a Igreja Católica Romana e o protestantismo. E ele, nesse momento de tantas disputas, nesse folheto, nesse panfleto, ele escreveu: nas coisas essenciais, a unidade. Nas coisas não essenciais, a liberdade. Em todas as coisas, caridade, ou amor seria a tradução melhor. Hubertus, um líder cristão, escritor, colocou esse pensamento que muitos já atribuíram a Agostinho, mas na verdade vem dele: nas coisas essenciais, a unidade. Não há como a gente abrir mão e não se unir nelas. Nas coisas não essenciais, há uma liberdade para divergirmos, pensarmos diferente. Mas em todas as coisas, sempre devemos estar no amor, na caridade. Enfim, nós estamos vendo aí nesses pensadores que a questão da convicção e da verdade é fundamental para a vida humana. Nós vivemos numa época onde houve uma revolução em relação ao entender-se a verdade. Vivemos na época identificada como pós-modernidade, que tem como uma das marcas a relatividade. Então, não existe realmente uma verdade, a verdade no sentido exclusiva. Cada um tem a sua verdade, e elas podem ser divergentes, podem ser opostas, completamente diferentes, e todas são verdades iguais. E, inclusive, querem aplicar isto à religião, buscar uma certa unidade, abrindo mão dos essenciais.
das coisas que são basilares. Isso está refletido na mídia, na televisão, etc. Não há nenhum problema em você falar de Jesus Cristo, desde que esse seja seu Jesus Cristo não seja exclusivo. Desde que você entenda que ele é um com os outros e com as outras religiões e fundadores de religião, etc. Se você caminhar por aí, vão lhe aplaudir, vão lhe convidar. Se você falar da exclusividade de Jesus, só ele é a verdade, você vai ter problemas. Então eles dizem que não há verdade absoluta. Época de não convicção, mas preste bem atenção nessa colocação tão comum. Não há verdade absoluta. Em primeiro lugar, é uma colocação autoderrotada. Porque a afirmativa não há uma verdade absoluta é uma verdade absoluta. É uma bela de uma contradição em si. Estabeleceu-se uma verdade absoluta quando se disse não há verdade absoluta. Mas, preste atenção em mais. Na mídia, e aqueles que estão à sua volta já estão formatados pela mídia, ou talvez até pelo ambiente educacional. A questão é que falam em diversidade, há verdades diversas, relatividade, mas não abrem mão desse absolutismo. Tudo bem enquanto você não questionar, tudo bem enquanto a sua diversidade não disser, olha, eu tenho uma posição entre muitas outras que vocês colocam aí, que diz que a sua está errada. Aí pronto. A grande tolerância desaparece. O grande relativismo vai embora. Então, eu creio que o nosso texto hoje é um texto muito oportuno, relevante para nós, quando somos bombardeados indiretamente, aqui e ali na música, nas colocações, nas entrevistas, em tudo que vemos e ouvimos em mídia, e aí já os nossos amigos à volta, os nossos parentes, falam esse tipo de coisa, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós encontramos aqui Paulo falando sobre covardia, e que Timóteo não deve ser covarde, então, deve ser corajoso. Do que ele está falando? De Timóteo sair batendo em todo mundo, sendo um valentão, encrenqueiro? Não. Aqui está falando de coisas virtuosas. Quando ele diz no verso 7 que Deus não nos deu um espírito de covardia, ele acrescenta, mas de amor, de equilíbrio. Paulo está falando de coragem e não ser covarde no sentido da verdade. Sermos corajosos em relação à verdade, aquilo que é realmente o que é eternamente. Então, Paulo está falando a Timóteo o quê? E falando a mim e a você, que precisamos ser pessoas de convicção. Pessoas de convicção. Por isso que ele vai dizer a Timóteo, não se envergonhe do Evangelho. Mostre a sua convicção, não se recolha, não se intimide, não fique vacilante ao ponto de se envergonhar. É a convicção de forma que você se posiciona. A palavra de Deus, então, para mim e você, nesse tempo que nós vivemos é esta: seja convicto. No mundo que não aceita essa convicção, seja convicto. Seja corajoso, não se acovarde. Posicione, você vai dar luz ao mundo. Um mundo que está em trevas, porque quando tudo é verdade, você não sabe o que é verdade. E então vai se tateando em agonia, que é própria dos nossos dias. E quando você aponta com convicção aquilo que é a verdade única e exclusiva, porque a verdade é sempre exclusiva, então você lança luz, você impacta o ambiente. Agora, com amor, com equilíbrio, não estamos falando em sermos mal educados, não estamos falando em ser arrogantes, mas
amor e com equilíbrio, nós temos que fazer essa colocação no poder de Deus, diz Paulo, não no nosso poder. Seja convicto. Você é convicto? Alguém nesta noite aqui dizendo, estou vacilando, tenho vacilado, estou incerto? A palavra do Senhor é para você. No desafio da vida familiar, até conjugal, na vida, na educação dos filhos, eu não estou convicto, a pressão é tão grande em todos os lados, eu estou aí cambaleando na minha fé, na minha convicção, estou querendo negociar também com o mundo, aceitar o relativismo, e que eu não devo impor a Jesus Cristo e a minha fé como a verdade única e absoluta. Eu também devo negociar com o mundo. Que Deus abençoe a sua vida e o fortaleça nesta noite, e você possa ser convicto. Deus não nos deu um espírito de covardia. Posicione-se com o Evangelho. Essa é a questão toda. Posicionar-se com o Evangelho. O que é o Evangelho? Boas notícias. Quais boas notícias? Qualquer uma? Não, boas notícias específicas. Que ele coloca aqui, ele explica aqui. Deus veio em Cristo. Veio em Cristo porque o ser humano precisa de Deus e está rompido com Deus. E por isso está em pecado, não está atingindo o alvo para o qual ele foi criado, está errando o alvo, o pecado. E Deus em Cristo vem para reconciliar em perdão e graça o ser humano, a fim de que o ser humano encontre então direção e propósito novamente para a sua vida e volte ao lugar de encontrar significado num viver para Deus e viver eternamente. Este é o Evangelho, por isso ele vai dizer, não se envergonhe de testemunhar do Evangelho, no verso 8. E ele diz mais no verso 12, eu sofro, mas não me envergonho do Evangelho. Paulo é um homem de convicção, está inclusive pronto para ir à morte pelo Evangelho. E ele diz para Timóteo, a mesma atitude deve estar em você, a mesma convicção. Posicione-se com o Evangelho. E ele fala no verso 8, você deve testemunhar do Senhor. E ele diz mais no verso 8, não se envergonhe de mim, que sou prisioneiro dele, isto é, do Senhor. É interessante esse jogo de ideias que ele faz aqui, de palavras. Ele diz que ele é prisioneiro do Senhor, mas Jesus Cristo, Deus em Cristo, não prendeu Paulo. Ele está preso em Roma, nas mãos do Império Romano. Mas Paulo, ao olhar a prisão dele, ele vê algo muito maior. Ele está preso ali na graça e na vontade do Senhor. Então, antes de ser um preso de Nero, o imperador, ele é um preso do Senhor, do Evangelho do Senhor. E aí ele diz, então, não se envergonhe de mim. A minha prisão, Timóteo, não é uma prisão de vergonha. Eu não estou aqui porque eu sou um ladrão, bandido. Não é porque eu sou um pastor que negociou votos da sua igreja com político e foi apanhado recebendo caixinha e propina. Eu não estou aqui por essas razões. Eu estou aqui por causa do Evangelho. Eu sou um prisioneiro do Senhor. Não se envergonhe de mim. Esse posicionar-se com o Evangelho, que nos leva a nos posicionar com as boas notícias da graça de Deus em Cristo, que chega ao ponto da cruz, mas que vai envolver também nós não nos envergonharmos da comunhão deste Evangelho, de nos posicionarmos com o povo de Deus. Não se envergonhem de mim, um apóstolo, sou prisioneiro do Senhor. Paulo está preso e condenado à morte naquela cadeia humilhante onde está cheio de bandido. Eu não vou nem visitar. Lembro uma vez que uma pessoa me pediu para visitar um prisioneiro aqui na nossa cadeia municipal, tempos antigos, antes dela passar por este remodelar ali da proposta de reeducação, etc. Era um prédio bem abandonado. Entrei ali, tinha presos masculinos e femininos, homens e mulheres, em salas separadas, estavam ali. Era uma coisa bem complicada, apenas um prédio pequeno, hoje é bem maior. E aí, então,
Fui falar com esse rapaz que estava preso, era aidético, me colocaram numa salinha pequena, bem também desgastada, conversei com ele ali um bom tempo, e ele pediu para mim, fez um apelo que eu falasse com a família dele, que a família dele o visitasse, porque não o visitava, não os via. Estava sozinho, abandonado, e inclusive cada prisioneiro tinha que prover para algumas coisas, as suas necessidades básicas. Ele disse: minha família não me traz nada, nunca me visitou, etc. Saindo dali, eu comprometi com ele que eu daria esse recado à família. Entrei em contato com a mãe dele, e a mãe dele disse: lá nós não vamos de jeito nenhum, nós não vamos visitar esse rapaz. Paulo está na prisão, não se envergonhe de mim. Eu estou aqui porque eu sou um prisioneiro do Evangelho, sou um prisioneiro do Senhor. Que nós possamos nos posicionar com o Evangelho, nos posicionando com a igreja. Você tem vergonha da igreja? Você tem vergonha de dizer que é da igreja do Senhor? Você se posiciona de verdade quando é questionado? Posicione-se com o Evangelho onde você for, na escola, no trabalho, na família, nos parentes. Posicione-se com o Evangelho. O verso 8 diz ainda mais: suporte comigo os sofrimentos do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, nesta noite nós nos encontramos aqui ouvindo a palavra de Deus. Nunca se esqueça que um preço muito alto foi pago para que ela chegasse até nós. Alguns pagaram um preço alto demais. Você e eu aí vivendo nesse confortinho nosso, de casas confortáveis, com camas boas, possivelmente com transporte próprio, supermercado onde você vai, você escolhe o que você quer comer, há uma variedade. Você pode vir à igreja, ninguém lhe impede. Nesse conforto todo, meu irmão, não se esqueça de que a palavra, o Evangelho chega a nós porque alguns pagaram um preço muito alto. Nós nos sentamos nos ombros de gigantes. Foram gigantes. Suporte comigo os sofrimentos do Evangelho. Esse posicionar que precisa ter na minha vida e na sua em relação do Evangelho. Sermos convictos, uma atitude basilar. E então, por que nos posicionar com o Evangelho? Precisamos aquilatar o que é o Evangelho. Avaliar, estima o Evangelho. O Evangelho não é qualquer coisa que você encontre em qualquer esquina. Você não vai encontrar o Evangelho e coisas parecidas em diversos livros de outros pensadores. O Evangelho é único, ele é precioso. Paulo fala sobre a graça dada em Cristo. A palavra graça desgastada da nossa língua e que vem do Evangelho. Sempre que ouvir a palavra graça, pense bem no que isso significa. A origem, o sentido primeiro, esse favor imerecido. Por isso é dada em Cristo, mas é dada em Cristo porque o preço foi pago. Cristo sofreu, agonizou numa cruz, no meu lugar e no seu, para que então a graça fosse entregue a nós, o perdão. Onde vamos encontrar isso? Somente no Evangelho. Quando chega a época aí da sexta-feira chamada de Paixão, da Paixão, em algumas partes do mundo, alguns se propõem a serem crucificados e até são por algum tempo. E sofre ali uma dor excruciante por alguns minutos, tiram eles de lá. Não entendem o Evangelho e ficam querendo repetir isso. Mesmo que alguém, um de nós, dissesse: eu vou morrer por vocês na cruz, não adiantaria nada. Somos todos devedores, pecadores, e não poderíamos fazer essa obra ampla, esse perdão amplo, somente Jesus fez, e Ele o fez completamente. O verso 9 diz que nos salvou, não em virtude das nossas obras, mas pela sua determinação e graça. Favor totalmente imerecido e dado a nós, sem nenhum mérito nosso, não em virtude de nossas obras religiosas, filantrópicas, caridade, não em virtude de nossas obras, mas por a determinação de Deus e graça é nos dado
nos salvou, diz o verso 9, nos tirou da condição de condenados eternamente, salvou-nos desse estado destrutivo e nos deu vida com Ele para sempre. E mais então, o verso 10 diz, tornou inoperante a morte. Jesus Cristo não foi um idealista que apenas se deu como Marte e morreu numa cruz. Sim, Ele fez isso e fez uma morte que só Ele podia fazer e que só esta morte poderia realizar a obra que realizou, mas Ele é levado a um túmulo de onde Ele rompe, porque Ele é Senhor da vida e da morte. Tornou inoperante a morte, o verso 10 diz, e trouxe luz à vida e à imortalidade. Onde você vai encontrar isto? A não ser no Evangelho. Estime o Evangelho. Estime, não há nada igual. É valioso ao ponto de nada poder ser de valor igual e nem próximo. E nos chamou, diz o verso 9, com uma santa vocação. Chamado, qual é a sua vocação? Chamado de Deus em Cristo. Santo, santo, isto é, uma vida nova, uma vida separada do jeito que o mundo que não conhece o Evangelho vive. Uma vida vivida com Deus e para Deus, em paz com Deus, através de Jesus Cristo e a sua graça, morte na cruz. E agora em paz com Deus, sou dele, Ele reina sobre mim eternamente. Então fui chamado, tenho esta vocação santa de viver separado na forma do mundo viver, não separado geograficamente do mundo, não geograficamente dos parentes, dos vizinhos, dos colegas de trabalho, mas do ponto de vista espiritual, da forma de ver a vida e viver a vida. Não somente nos perdoa e nos destina para uma vida eterna e imortal, através do poder do Cristo ressurreto, mas também para uma qualidade de vida totalmente nova. Estime o Evangelho, você não encontra em outro lugar essa transformação, essa mudança e nessa dimensão eterna, somente em Jesus Cristo. É preciso estimar o Evangelho. Lembre-se que nós precisamos ter convicção nas verdades, nos princípios, como estes do Evangelho e do que é o Evangelho. O mundo de hoje, a sociedade, esta relativista, tem mais um aspecto interessante e trágico ao mesmo tempo. É uma sociedade da afetividade. Você já ouviu essa palavra, não ouviu? Hoje querem basear a vida e a construção da vida em cima da afetividade, do sentimento, da emoção e da paixão. Dizem que o homem, o ser humano de hoje é o homo sentimentalis, o homem sentimental. Você sentiu, é a sua afetividade, faça conforme o seu sentimento. Nunca faça isso. A Bíblia ensina o contrário. Você vive pelas verdades, aquilo que você entende ser as verdades, e as suas paixões, a sua afetividade deve se submeter às verdades das Escrituras. Aliás, antes desta onda, desses dias, desses anos nossos, mesmo o mundo que não conhecia Cristo, entendia essa sabedoria de vida e vivia por princípios e não pela afetividade. Não deixava a afetividade modelar a vida e o que as pessoas são e fazem. Nesse novo tempo da relatividade, jogou-se então, não havendo verdade, jogou-se tudo para a afetividade. É preciso estimar o Evangelho, os princípios que não negociamos, posicionados, porque ele é precioso e único. E através do governo dele em nossas vidas, Deus em Cristo, nos transformando, nos direcionando, vivemos a vida construtiva e que edifica, e sabemos de onde viemos e para onde vamos e como vamos viver. Um pensador cristão disse o seguinte: as religiões, você deve já ter ouvido falar nesse mundo da relatividade, que aplicam inclusive as religiões, todas as religiões são verdadeiras, são iguais. Você já deve ter ouvido falar o seguinte: olha, as religiões podem ser diferentes na superfície,
Mas nos fundamentos elas são iguais. Totalmente errado. Quem entende o Evangelho sabe que está totalmente errado. É ao contrário. As religiões podem superficialmente parecer iguais, mas elas são fundamentalmente diferentes. O argumento, por exemplo, vai dizer, olha, todas elas falam em amor. A questão é, esse falar em amor é em cima do quê? Qual é o fundamento? Porque esse fundamento, em primeiro lugar, é que define o que é o amor, porque a pergunta então é a seguinte, o que é o amor? Está em discussão, a filosofia, Sócrates discutia já há muito tempo isso. E a Bíblia nos dá a definição de amor junto com o fundamento. Deus é amor. Portanto, para nós, amor não é definido pelo ser humano e nem por um guru fundador de religião. É definido pelo próprio Deus. E a expressão maior de Deus que nós temos, gráfica e vívida, é a cruz. É a cruz, manifestação do amor de Deus. Então, o fundamento já define o que queremos dizer por amor. Define o fundamento como que nós vivemos esse amor. E aí começamos a perceber que o que se fala de amor entre as religiões é totalmente diferente daquilo que nós falamos, porque o fundamento é diferente. Parece igual se olhamos por cima e não nos aprofundamos. Quando nos aprofundamos, vemos que é totalmente diferente. E é perigoso, de forma superficial, entrar nesse equívoco. Religiões são superficialmente iguais, talvez, nem sempre. Mas, de qualquer forma, sempre são fundamentalmente diferentes. Cristo é exclusivo. Esse é um dos fundamentos. É o que Paulo coloca aqui. Por isso ele diz que está pronto para morrer pelo Evangelho, diz a Timóteo, não se envergonhe. Precisamos estimar o Evangelho, essa verdade. John Lennon, um dos Beatles, os Beatles foram um dos pontos, dos ícones desse tempo nosso novo que nós vivemos. Tudo que nós estamos vendo estarrecidos aí, que inclusive é muito bem simbolizado, não se resume a isso, mas é simbolizado por essa conversa, ideologia de gênero. Ainda essa semana ouvi uma moça dizendo lá nos Estados Unidos que o gênero dela é bolo. Bolo, isso mesmo, bolo de comer, de aniversário. Não sei o que ela faz, se ela se cobra de chantilly ou coisa assim, mas de qualquer forma o gênero dela é bolo. Qualquer coisa passa. Isso não começou ontem. É um trabalho que vem sendo feito culturalmente. Levou aí 30, 40 anos e está implementado esse relativismo, essa visão confusa de vida, esse homem totalmente baseado, esse ser humano baseado na afetividade. Mas John Lennon, então, e os Beatles, é um dos pontos que marca esse movimento nessa direção. A música dele, talvez mais famosa, que creio que todos aqui já ouviram, é Imagine. Imagine. E as pessoas ouvem uma melodia cativante e tal. Já vi crente cantando, achando aquilo bonito, e não pensa no que está ouvindo, porque a melodia é cativante e funciona mais ou menos como quando a mãe vai dar o remedinho para o filho, o remédio sempre é amargo, ela põe uma colher de açúcar junto, e com o açúcar ali, tudo desce. A melodia faz isso. O que ele canta ali? Imagine que não há céu nem inferno. Abaixo. Ele diz mais, nem países, nem religião. Nada pelo que matar ou morrer. Vamos suspender toda a convicção, toda de verdades, porque isso traz muito problema e nós vamos criar uma unidade em cima do quê? Do anular da verdade. E aí nós vamos estar todos juntos e vamos cantar bonitinhos uns com os outros para sempre.
Nem o grupo dos Beatles conseguiu viver isso, não é verdade? Racharam e racharam feio para nunca mais se juntar. O coração humano precisa da verdade de Jesus Cristo, e somente Deus em Cristo é o ponto de unidade possível para o ser humano. O Evangelho precisa ser estimado. Você estima o Evangelho? Seja convicto, seja convicto. Garanta-se, meu irmão, minha irmã, meu amigo aqui nesta noite. Garanta-se no Evangelho. Onde você está se garantindo? No seu emprego, emprego é necessário, sim. No seu casamento, sua família, são legítimos, é bom tê-los. Nos seus parentes, numa ideologia política que está forte, na própria política, em líderes políticos, na economia, onde você está se garantindo? Meu irmão, todas essas coisas fazem parte da nossa vida, do nosso viver, mas não se garanta em nada disso. Garanta-se no Evangelho. Aqui nós temos esta carta de quem? De um prisioneiro, condenado à morte. Ele é que escreve esses versos que nós lemos. E é ele que escreve o quê? Aqui nós lemos: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. E ele acrescenta: estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Paulo se garantia no Evangelho. Depois que toda a ideologia passar, depois que os políticos do tempo presente passarem, depois que a situação econômica passar e vai passar, depois que os relacionamentos de família passarem, vai passar, ainda lá ele estaria garantido. Eu sei em quem tenho crido. Estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro. Ser de convicção do Evangelho é estar garantido no Evangelho. Enquanto lidamos com as realidades da vida que são necessárias, as muitas coisas, e fazemos o melhor que Deus nos permite com aquelas coisas todas, acima de tudo, temos a nossa garantia em nenhuma delas, mas no Evangelho da graça de Deus em Cristo por nós, aquele que nos deu esta santa vocação, esse chamado, nos perdoando, nos recebendo não nas nossas obras e mérito, mas nas obras dele. E este que nos deu a luz da vida e a imortalidade. É nele que eu me garanto. É nesse Evangelho de Jesus Cristo. Onde você está se garantindo? Esta é a grande pergunta. Onde você está se garantindo? Nos Estados Unidos, as pessoas colocam muitos adesivos no para-choque dos carros, interessantes. E uma vez eu, parado no farol, vi o carro à frente e tinha um adesivo e dizia assim: não me siga, estou perdido. Não siga, primeiramente, as pessoas deste mundo. Talvez estão correndo rápido na rodovia, mas estão perdidos, na rodovia da vida. Seja convicto, garanta-se no Evangelho. É verdade que as pessoas falam grosso na mídia, artistas, intelectuais, na universidade, e por aí, todo mundo fala muito grosso. Nós temos aí uma porção de gente achando que vai ser aquele que vai livrar o mundo. Há pouco tempo houve um encontro, que 2 anos atrás, 3, para a questão climática do mundo. E eu me lembro que um daqueles que discursou disse assim: nós podemos e vamos salvar o mundo. Escutei ele dizer aquilo, olhei melhor. Será que convidaram Jesus Cristo para a reunião? Arrogância do ser humano. Estou dizendo que não deve se esforçar, mas
estão tomados de uma arrogância que podem controlar tudo, inclusive as pandemias, e nós vimos que ninguém controla nada. Eu preciso que nesse movimento todo que se fala, tantos falando com tanta arrogância, homens como eu e você, mortais, alguns já velhinhos, precisamos garantir no Evangelho. Um irmão aqui da nossa igreja contou a historinha, olha, um camarada pulou do 10º andar, achando-se senhor de toda a situação, até da lei da gravidade, achando-se senhor até sobre a lei da gravidade, pulou do 10º andar. E veio despencando, rente ao prédio, passando de janela em janela, andar em andar. Quando ele passa, esse irmão contou a história, quando ele passou pelo 5º andar, tinha uma pessoa na janela, e olhou ele caindo. E quando ele passa, eles cruzam um olhar. Sabe o que ele disse para a pessoa do 5º andar na janela? Até aqui tudo bem. É assim que falam. Até aqui tudo bem, nós estamos no controle. Meu irmão, vai passar. Passa. Nós não temos o controle. Só Deus em Cristo pode nos dar a garantia. Garanta-se nele cada dia. Você nesta semana está vacilante, está em dúvida. O mundo sacudiu você. Que Deus o fortaleça e você possa ser uma pessoa de convicção. Porque o Evangelho é único, é precioso e precisamos nos posicionar com ele. E ele é a única garantia que temos. Que Deus o firme nessa convicção. Vamos orar na presença do Senhor.